Sob o sol escaldante de Serra do Sol, o chão rachado se estendia como cicatrizes que jamais cicatrizariam. As pessoas costumavam chamar aquele lugar de Terra Morta, uma região onde até o mato se recusava a crescer. E, no meio daquela paisagem desolada, Dona Aurora Mendes, 69 anos, permanecia imóvel, as pernas trêmulas, a figura pequena sendo engolida pelo silêncio cruel da natureza. O carro empoeirado acabara de partir, deixando para trás uma névoa fina que se dissipava lentamente no ar quente. Aurora não chamou, apenas observou, como se naquele instante não fosse apenas o carro que estivesse indo embora, mas toda a sua vida sendo deixada para trás. Em suas mãos segurava uma mala rasgada, gasta pelo tempo. Dentro dela, nada além de algumas roupas velhas. Apertada contra o peito, havia uma fotografia desbotada, onde ela sorria ao lado do filho quando ele ainda era criança. E, no fundo da mala, estava o papel de transferência da terra, acompanhado de uma frase fria e cruel. A senhora agora está por conta própria. Aurora já havia lido aquelas palavras incontáveis vezes, mas a cada nova leitura, o coração parecia se apertar, como se fosse esmagado. Toda a sua vida foi dedicada a criar o filho, trabalhando sem descanso do amanhecer ao anoitecer, passando fome para que ele pudesse comer, suportando a dor para que ele tivesse paz. Sempre acreditou que, quando a velhice chegasse, estaria cercada pelos filhos e netos, ou ao menos teria um teto para chamar de lar. Mas a verdade era dura. Quando ela não tinha mais nada a oferecer, foi exatamente quando se tornou um peso. Pela primeira vez em sua vida, Aurora compreendeu o que significava ser descartada. Não porque tivesse cometido algum erro, mas porque havia envelhecido. Porque suas mãos já não tinham força para trabalhar. Porque seus sacrifícios, ao longo dos anos, haviam sido tratados como algo óbvio. Diante daquela terra seca, ela se sentou, a mão trêmula tocando o chão quente. Não havia água, nem sombra, nem qualquer sinal de vida. Apenas o vento, carregando poeira vermelha, e uma sensação de vazio que entorpecia a alma. As lágrimas de Aurora caíram, penetraram a terra e desapareceram quase imediatamente, como se nunca tivessem existido. Mas foi exatamente naquele momento, no fundo mais profundo do abandono, que algo silencioso começou a acontecer. Quando todos os outros desistiram dela, a própria terra decidiu não desistir. E Aurora, sem ainda saber, estava parada exatamente no ponto inicial de uma história que ninguém poderia imaginar, onde o desespero não seria o fim, mas a porta de entrada para um destino completamente diferente. A noite caiu sobre a Serra do Sol sem trazer qualquer suavidade. Depois de permanecer imóvel por horas naquele solo árido, Dona Aurora foi obrigada a se levantar. O frio noturno atravessava sua pele enrugada, lembrando-a de que, se não encontrasse abrigo, talvez não sobrevivesse à primeira noite. Foi então que, sob a luz pálida da lua, ela avistou formas indefinidas ao longe, ruínas quase engolidas pelo tempo. Aurora se aproximou e percebeu uma antiga casa de barro, com paredes rachadas e o telhado inclinado, como se aguardasse apenas uma rajada de vento mais forte para desabar. A porta de madeira apodrecida gemeu quando ela a empurrou com cuidado. O cheiro de mofo e poeira invadiu o ambiente, mas para Aurora, aquilo não era apenas o odor do abandono, era o cheiro de um passado que nunca havia sido enterrado. Atrás da casa havia um velho galpão, quase desaparecido entre o mato e as pedras. Ela entrou, a mão trêmula afastando a espessa camada de poeira que cobria tudo. E então, seu coração se apertou de repente. Entre os objetos quebrados, Aurora viu uma antiga prensa manual
feita de madeira e ferro, corroída pela ferrugem do tempo. Mesmo envelhecida, ela a reconheceu imediatamente. Era a prensa de seu Valentim, seu pai. As lembranças vieram como uma onda forte. Aurora recordou as manhãs da infância, o aroma do doce artesanal se espalhando pelo quintal. Lembrou-se das mãos firmes do pai girando a prensa, cada movimento lento, mas seguro. Pessoas de toda a região da Serra do Sol vinham apenas para comprar aquele doce especial, uma doçura que carregava o sabor da paciência, da terra e do amor pelo trabalho. Mas, quando seu Valentim morreu, o segredo também foi se perdendo, enterrado junto com ele e com os anos duros que se seguiram. Aurora pousou a mão sobre a prensa. A madeira fria a fez estremecer. Por um instante, ela deixou de ser a mulher abandonada na terra morta e voltou a ser a menina de antes, de pé ao lado do pai, ouvindo-o dizer: a dignidade de uma pessoa nunca depende do que os outros fazem com ela. A realidade, porém, logo a trouxe de volta. Aurora tinha 69 anos, o corpo cansado, as mãos trêmulas, as forças quase esgotadas. Não tinha dinheiro, não tinha companhia, não sabia o que comeria no dia seguinte, nem como sobreviveria. Aquele lugar era chamado por muitos de terra amaldiçoada, onde ninguém acreditava que algo bom pudesse nascer. Ainda assim, entre o medo e a exaustão, havia algo que Aurora não podia abandonar: sua dignidade. Ela podia ter sido rejeitada pelo próprio filho, podia ser vista como inútil, mas as lembranças do pai, dos dias de trabalho honesto, do doce que um dia encheu a família de orgulho, não permitiam que ela morresse em silêncio, como se sua vida nunca tivesse tido valor. Aurora sentou-se no chão frio, olhando longamente para a prensa. Em seus olhos envelhecidos, pela primeira vez desde que fora abandonada, não havia apenas lágrimas. Havia uma determinação silenciosa, pequena, mas ainda viva. E no lugar onde todos acreditavam ser amaldiçoado, uma semente de vida começava, em silêncio, a se mover. O amanhecer chegou tímido em Serra do Sol, tingindo o céu com tons pálidos de laranja. Depois de uma noite quase Kong-Ngu, Dona Aurora despertou com o corpo Jaunhook e a alma ainda pesada. O chão frio, a casa de barro ameaçando desabar, o silêncio absoluto, tudo parecia confirmar que aquela terra realmente não queria pessoas. Ainda assim, Aurora estava ali, viva, respirando, e pela primeira vez desde que fora abandonada, não completamente sozinha. O som de passos quebrou o silêncio. Aurora se levantou com dificuldade e espiou pela porta entreaberta. À sua frente estava Helena Duarte, 55 anos, uma mulher de semblante cansado, mas olhar firme. Nos braços, carregava uma sacola simples, pendurada no ombro, uma manta dobrada com cuidado. Elas se encararam por alguns segundos, como duas pessoas que reconhecem a dor uma da outra sem precisar de palavras. Sou vizinha. Moro ali embaixo, perto do antigo córrego, disse Helena com voz baixa. Vi fumaça ontem à noite. Pensei que alguém estivesse precisando de ajuda. Sem esperar convite, Helena entrou. Colocou a comida sobre a mesa improvisada, estendeu a manta sobre a cama de tábuas e começou a varrer o chão coberto de poeira, como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. Aurora tentou agradecer, mas a voz falhou. Fazia tempo demais que ninguém cuidava dela. Nos dias seguintes, Helena voltou, sempre discreta, às vezes com um prato quente, outras com água limpa, outras apenas com companhia. Juntas, as duas mulheres reforçaram as paredes da casa, limparam o depósito antigo e abriram as janelas que estavam fechadas havia anos. A casa, aos poucos, deixou de parecer um túmulo e começou a lembrar um lar.
Foi numa dessas tardes, enquanto limpavam o velho galpão, que Helena parou diante do antigo equipamento de prensagem. Seus olhos se arregalaram. Esse era do seu Valentim, não era? Perguntou. Aurora assentiu, surpresa. Helena respirou fundo e então revelou o que poucos ali tinham coragem de dizer. A terra de seu Valentim nunca foi amaldiçoada. Pelo contrário, sempre foi fértil. O problema começou quando gente ambiciosa tentou se apoderar da região, espalhando histórias de solo morto para afastar os pequenos produtores. Quando seu Valentim morreu, ninguém defendeu o que era dele. O abandono fez o resto. Essa terra só ficou silenciosa porque foi deixada sozinha, disse Helena, assim como a senhora. As palavras atravessaram Aurora como um espelho. Pela primeira vez, alguém não a via como peso, nem como erro. Via nela uma história, um valor. Helena também era viúva, também aprendera a sobreviver sem apoio, sem promessas, sem sobrenomes importantes. E talvez por isso tenha sido ela, uma mulher sem laços de sangue, quem estendeu a mão quando todos os outros viraram o rosto. Aurora segurou a mão de Helena com força. Não era apenas gratidão, era reconhecimento. Naquela terra esquecida, duas mulheres feridas começaram a reconstruir mais do que uma casa. Reconstruíam dignidade, memória e esperança, porque às vezes a família que salva não é a que nasce com você. Os primeiros sinais de mudança em Serra do Sol não passaram despercebidos. A fumaça voltando a subir pela chaminé, o barulho ritmado do velho equipamento sendo testado, a casa de barro agora com janelas abertas, tudo isso começou a chamar atenção. E quando algo desperta esperança em uma terra marcada pela ambição, também desperta olhos perigosos. Foi assim que Ricardo Brandão ouviu falar daquele pedaço de chão esquecido. Dono da maior cadeia de doces industriais da região, Ricardo sempre soube que havia algo especial escondido naquela área. Histórias antigas, sussurradas por funcionários mais velhos, falavam de uma fórmula artesanal capaz de produzir um doce único, impossível de ser reproduzido em larga escala. Para ele, não era memória, nem herança, era lucro. Ricardo apareceu numa manhã clara, vestindo camisa impecável e botas limpas demais para aquele chão. Sorriu com educação ensaiada enquanto observava Aurora e Helena à distância, como quem avalia um terreno antes de comprá-lo. Posso resolver o problema de vocês, disse, estendendo um contrato simples, com números pequenos demais para disfarçar o desprezo. Essa terra não vale o esforço. Aurora segurou o papel com as mãos trêmulas, mas não pela idade. Algo dentro dela se mantinha firme. Ela lembrou do pai, da terra, da dignidade que começava a renascer ali. Dobrou o contrato com cuidado e devolveu. Essa terra não está à venda. O sorriso de Ricardo não desapareceu, apenas endureceu. A recusa foi o início do conflito. Nos dias seguintes, cercas foram derrubadas durante a noite. Ferramentas desapareceram. Estranhos começaram a circular pela estrada de terra, observando em silêncio. Aurora sentia o peso da ameaça, mas também algo novo. Não estava mais sozinha. Helena permanecia ao seu lado, firme, mesmo quando o medo se insinuava. Foi durante uma dessas noites tensas, enquanto reforçavam o depósito antigo, que Aurora percebeu algo estranho na parede do fundo. Um som oco ao bater com os nós dos dedos. Com esforço, removeram alguns tijolos antigos e ali, escondido havia décadas, encontraram um caderno envelhecido, embrulhado em pano grosso. As mãos de Aurora tremiam ao abri-lo. Dentro estavam anotações cuidadosas, medidas precisas, observações sobre o tempo, a umidade,
o ponto exato do doce, a fórmula completa, o legado que todos acreditavam perdido. Na última página, escrita com a letra firme de seu Valentim, havia uma frase que fez os olhos de Aurora se encherem de lágrimas. Nunca entregue isso a quem não respeita a terra. Naquele instante, tudo se encaixou. A ambição de Ricardo, as mentiras sobre a terra morta, o abandono forçado. Não se tratava apenas de um pedaço de chão, tratava-se de silenciar uma história para explorá-la depois. Aurora fechou o caderno contra o peito. O medo ainda existia, a idade ainda pesava, mas agora havia algo maior, verdade. Ricardo Brandão tinha poder, dinheiro e influência, mas Aurora tinha raízes, e quem carrega a memória da terra não se curva com facilidade. Em Serra do Sol, a batalha deixava de ser silenciosa. O medo ainda rondava a Serra do Sol, mas já não dominava o ar. Depois da ameaça silenciosa de Ricardo Brandão e da descoberta do caderno de seu Valentim, Aurora entendeu que resistir sozinha seria impossível. A terra precisava de braços, mas acima de tudo, precisava de coragem compartilhada. Foi Helena quem teve a ideia. Ela começou devagar, batendo de porta em porta nas casas mais afastadas, conversando com mulheres que quase ninguém mais visitava, viúvas, antigas trabalhadoras dispensadas quando o corpo cansou, mulheres que ouviram mais de uma vez que já tinham passado da idade de ser úteis. Helena não prometia dinheiro nem sucesso rápido, prometia algo mais raro, pertencimento. No início, poucas apareceram, algumas com passos lentos, outras com olhar desconfiado, mas todas carregavam algo em comum, histórias interrompidas. Aurora as recebeu com silêncio respeitoso. Não havia discursos grandiosos, apenas terra seca, mãos vazias e um convite simples. Vamos tentar juntas. Elas começaram limpando o terreno, arrancaram o mato seco, removeram pedras, abriram sulcos no chão endurecido. Cada movimento doía. Cada dia terminava com o corpo exausto, mas algo acontecia ali que nenhuma delas sentia havia anos, necessidade mútua. A terra respondia lentamente. Onde antes só havia pó, começaram a surgir pequenos sinais de vida. Enquanto algumas cuidavam do solo, outras preparavam o galpão. O velho equipamento de prensagem voltou a funcionar, rangendo, mas firme. Aurora guiava o processo com o caderno do pai sempre por perto, não como dona do saber, mas como guardiã. Cada etapa era feita com paciência, respeitando o tempo que a terra exigia, exatamente como seu Valentim ensinara. O trabalho era artesanal, lento, exigente, e por isso mesmo, verdadeiro. As mulheres dividiam histórias enquanto trabalhavam, falavam de perdas, de abandono, de humilhações silenciosas, mas também riam. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam-se vistas, não como sobras, mas como força coletiva. O doce que começava a tomar forma carregava mais do que sabor, carregava a soma de vidas que se recusaram a desaparecer. A notícia se espalhou. Algumas pessoas riram, dizendo que aquilo não duraria. Outras observaram de longe, surpresas. Ricardo Brandão percebeu tarde demais que não enfrentava mais uma mulher isolada, mas um grupo unido por algo que dinheiro não compra. Aurora, observando aquelas mulheres trabalhando lado a lado, compreendeu que a maior herança de seu Valentim não era a receita. Era a compreensão de que a terra responde a quem a respeita. E aquelas mulheres respeitavam não só o chão sob seus pés, mas umas às outras. Ali, em Serra do Sol, nascia algo que ia além de um produto. Nascia uma rede, um recomeço. Porque quando mulheres se levantam juntas, nem a idade, nem o medo conseguem vencer. A madrugada caiu pesada sobre Serra do Sol. O céu estava baixo, sem estrelas.
como se anunciasse que algo prestes a acontecer não seria silencioso. Desde que as mulheres começaram a produzir o doce artesanal, Aurora sentia a tensão no ar. Ricardo Brandão não era homem de aceitar derrotas, ainda mais quando vinha de quem ele considerava invisível. O ataque veio sem aviso. Caminhonetes surgiram pela estrada de terra, faróis cortando a escuridão. Homens desceram com pressa, chutando portas, quebrando caixas, tentando virar o velho equipamento de prensagem. O barulho ecoou como um trovão naquela terra que aprendera a resistir em silêncio. Aurora saiu da casa de barro com o coração disparado. Por um instante, o medo tentou dominá-la, não pelo que poderiam fazer com o galpão, mas pelo que poderiam fazer com aquelas mulheres. Helena apareceu ao seu lado, firme, sem gritar. Apenas tocou seu braço, como quem diz, não recua agora. E então, algo inesperado aconteceu. Luzes começaram a surgir ao redor, uma após a outra. Pessoas que observavam de longe, que haviam comprado o doce, que tinham ouvido as histórias, começaram a chegar. Mulheres com enxadas nas mãos. Homens formando uma barreira humana à frente do galpão. Ninguém avançava. Ninguém atacava. Apenas ficavam. O silêncio se impôs. Os homens de Ricardo hesitaram. Não estavam diante de uma velha sozinha, nem de um grupo frágil. Estavam diante de uma comunidade acordada. Alguém chamou a polícia. E pela primeira vez, Serra do Sol não desviou o olhar. As sirenes romperam a madrugada. Documentos vieram à tona. Denúncias antigas, registros de ameaças, sabotagens, apropriações ilegais de terra. Ricardo Brandão tentou argumentar, depois gritar, depois ordenar. Mas o poder que sempre o protegeu não respondeu naquela noite. Ele foi algemado diante de todos. Aurora observava em silêncio. Não havia satisfação em seu olhar. Apenas um alívio profundo, quase cansado. Ela não venceu com violência. Não venceu com gritos. Venceu permanecendo. Venceu recusando-se a sair. Venceu acreditando quando ninguém mais acreditava. Helena apertou sua mão. As outras mulheres se aproximaram. Algumas choravam. Outras respiravam fundo, como quem finalmente solta um peso antigo. A terra, tão chamada de amaldiçoada, assistia a tudo em quietude respeitosa. Naquela noite, Aurora compreendeu algo definitivo. A maior força que havia construído ali não era o doce, nem a receita, nem o galpão restaurado. Era o vínculo, a confiança. O fato de que ninguém mais estava sozinha. Serra do Sol não era mais terra morta. Era território de quem ficou, de quem cuidou, de quem resistiu junto. E Aurora Mendes, aos 69 anos, provou que algumas vitórias não fazem barulho. Elas permanecem. O sol voltou a nascer sobre Serra do Sol, mas já não iluminava uma terra esquecida. Onde antes havia rachaduras e silêncio, agora havia movimento, vozes e propósito. Depois da noite em que a comunidade se levantou unida, nada voltou a ser como antes. A resistência precisava ganhar forma e nome. Assim nasceu Raízes da Aurora. Não foi pensada como uma marca comum. Aurora insistiu que cada detalhe carregasse memória e respeito. O nome lembrava o começo difícil. As embalagens traziam cores da terra, e cada lote era produzido no ritmo que a receita exigia. O doce artesanal não era apenas um produto, era um testemunho vivo de tudo o que havia sido reconstruído ali. As primeiras vendas aconteceram nas feiras da região. Pessoas paravam, provavam e pediam para ouvir a história. Queriam saber quem eram aquelas mulheres de mãos marcadas pelo tempo. Queriam entender como uma terra considerada morta havia dado origem a algo tão vivo. E Aurora contava, não para comover, mas para afirmar dignidade. Aos poucos, os pedidos cresceram.
Mercados de outras cidades passaram a encomendar. Depois, de outros estados. Quando surgiram os primeiros contratos de distribuição nacional, Aurora mal acreditou. Mais tarde, veio o inesperado. Pedidos de fora do país. O doce de Serra do Sol cruzou fronteiras, levando consigo um pedaço da história de mulheres que se recusaram a desaparecer. Mas o maior orgulho de Aurora não estava nos números. Raízes da Aurora decidiu empregar exclusivamente mulheres com mais de 50 anos, mulheres que, como ela, haviam sido descartadas pelo mercado. Cada nova contratação era um reencontro com o valor que o mundo tentou negar. Ali, idade não era limite, era experiência. Helena continuava ao lado de Aurora, coordenando o trabalho com firmeza e cuidado. As outras mulheres se revezavam entre o plantio, a produção e a embalagem. O galpão, antes quase em ruínas, tornou-se símbolo de continuidade. Não havia pressa, nem exploração, apenas respeito ao tempo da terra e das pessoas. Aurora, que um dia chegou ali com uma mala rasgada e uma fotografia antiga, agora caminhava pelo espaço com passos seguros. Não como alguém que venceu tudo, mas como quem permaneceu fiel a si mesma. Serra do Sol deixou de ser conhecida como terra morta. Tornou-se referência, tornou-se exemplo, porque aquela história nunca foi apenas sobre doce, foi sobre raízes, sobre mulheres que criaram família onde não havia sangue, sobre transformar abandono em identidade. E Dona Aurora Mendes, antes descartada, tornou-se símbolo vivo de algo simples e poderoso. Ninguém é velho demais para florescer quando encontra solo e respeito. O sucesso de Raízes da Aurora trouxe movimento constante à Serra do Sol, mas não apagou a memória do primeiro abandono. Aurora sabia disso. Cada conquista carregava consigo o eco daquele dia sob o sol escaldante, quando um carro partiu e deixou apenas poeira e silêncio. E foi justamente esse passado que voltou a bater à porta, frágil, cansado, irreconhecível. O homem que surgiu na estrada de terra já não vestia roupas limpas, nem trazia confiança no olhar. Estava magro, os ombros curvados, os passos incertos. Era o filho de Aurora, o mesmo que a deixara com uma mala rasgada e um papel frio. Agora não trazia carro, nem promessas. Trazia apenas o peso do fracasso. Aurora o reconheceu à distância, mas não se moveu. Continuou supervisionando o trabalho, observando as mulheres embalarem os doces com cuidado. O filho parou a poucos metros, incapaz de avançar. Quando falou, a voz saiu baixa, quase quebrada. Mãe, eu errei. Ele contou uma história curta, sem vitórias, investimentos mal feitos, dívidas, portas fechadas. A vida que imaginara construir desmoronara. Não havia pedido por dinheiro, apenas por perdão. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena observava de longe. As outras mulheres continuaram trabalhando, respeitando aquele momento como quem respeita um ritual antigo. Aurora se aproximou devagar. Olhou o filho nos olhos, não com raiva, nem com ternura imediata. Olhou com verdade. Perdoar é fácil, disse com voz firme. Confiar leva tempo. Não houve abraço, não houve lágrimas dramáticas, apenas um limite claro. Aurora não queria vingança, também não queria fingir que nada havia acontecido. O abandono deixara marcas que não se apagavam com palavras. Ainda assim, ela lhe ofereceu algo. Se quiser ficar, há trabalho, continuou. Aqui ninguém tem privilégio. O filho aceitou. Começou no dia seguinte, limpando o galpão, carregando caixas, trabalhando em silêncio sob o mesmo sol que um dia queimara a pele da mãe. Não usava o sobrenome. Não ocupava posição de destaque. Era apenas mais um entre muitos,
aprendendo na prática o valor daquilo que havia desprezado. Aurora o observava de longe, não para vigiar, mas para entender. O tempo faria o resto. Ela já não precisava provar nada, nem para o mundo, nem para o filho. Em Serra do Sol, onde raízes haviam sido restauradas com esforço coletivo, Aurora ensinava a lição mais difícil. Perdão não é esquecimento. Confiança se constrói com constância, não com promessas. E naquela terra que um dia a rejeitou, mãe e filho iniciavam um novo tipo de relação, sem privilégios, sem atalhos, apenas com trabalho, silêncio e a possibilidade, ainda distante, de reconciliação. Dona Aurora Mendes partiu aos 84 anos, em uma manhã serena, quando o sol ainda tocava suavemente a terra que ela nunca abandonou. Sua morte não foi marcada por dor ou desespero, mas por um silêncio respeitoso, o mesmo silêncio que acompanha as histórias que continuam vivas mesmo depois do fim. Ela não deixou fortuna pessoal, deixou algo maior. Em Serra do Sol, Aurora deixou uma cooperativa sólida, construída com paciência, dignidade e verdade. Um espaço onde mulheres antes descartadas encontraram trabalho, voz e pertencimento. Mulheres que aprenderam que envelhecer não é desaparecer, é carregar raízes mais profundas. A cooperativa seguiu funcionando sem interrupções. Não porque Aurora ainda estivesse ali fisicamente, mas porque ela havia ensinado tudo o que realmente importava. O ritmo do trabalho continuava artesanal. As decisões eram coletivas. O respeito à terra permanecia absoluto. Nada ali dependia de um único nome, dependia de valores. O nome Raízes da Aurora continuou a viajar pelo país e além das fronteiras, mas nunca se tornou vazio. Cada produto carregava uma história real. Cada embalagem trazia consigo a memória de uma mulher que um dia ouviu que não servia mais. O doce seguia sendo doce, mas a mensagem era ainda mais forte. No antigo galpão, agora restaurado e ampliado, uma frase foi gravada em madeira, na entrada principal. Não como homenagem triste, mas como promessa viva. Quem passava por ali parava para ler. Nunca é tarde para florescer. Aurora havia provado isso com a própria vida. A mulher que foi abandonada sob o sol escaldante, com uma mala rasgada e uma fotografia antiga, tornou-se símbolo de resistência silenciosa. Não venceu gritando, não venceu sozinha, venceu ficando, cuidando e acreditando quando ninguém mais acreditava. Hoje, em Serra do Sol, novas mulheres chegam, algumas cansadas, outras desacreditadas, todas acolhidas, e sem perceber, começam a florescer, exatamente como Aurora fez. Porque certas vidas não terminam, elas se transformam em caminho,